O Anjo como Mestre Interior, Jean-Yves Leloup, parte O Mestre, capítulo Questões. Qual é a resposta? E nesse caso, qual é a pergunta? Gertrude Stein. Primeira pergunta. Será que o Senhor poderia dar referências exatas sobre a passagem do Corão que foi mencionada? Resposta. Trata-se da Surata 4, versículos 3 e 34. O texto diz o seguinte: Desposai como vos aprouver 2, 3 ou 4 mulheres. Os homens têm autoridade sobre as mulheres em virtude da preferência que Deus tem por eles e por causa das despesas que têm que suportar para sustentar. Batei naquelas que temeis que vos sejam infiéis. Ponde-as à parte, fechadas em armários, e batei-lhes. Se elas forem submissas, não se zanguem mais com elas. Deus é elevado e grande. Há no Corão muitas outras passagens, mas a questão que tínhamos levantado era: é realmente Deus quem fala desse modo? Ou será antes um ser humano, com uma determinada psicologia e proveniente de um contexto social e cultural especial? No entanto, para um muçulmano é, sem sombra de dúvida, Deus quem fala. Se conhecem as consequências que podem advir quando se segue um texto literalmente. Como diz São Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. O espírito é a interpretação que podemos dar às Escrituras. A letra pode continuar a matar, quer seja a letra do Corão, da Torá ou por vezes a letra dos Evangelhos. Não são os textos que devem ser acusados, mas a interpretação que é feita deles. A flor dá o seu pólen, e com esse pólen a abelha faz o mel e a vespa faz o veneno. O que é que fazemos das Escrituras? Essas Escrituras são, na verdade, inspiradas por Deus? Que Deus? O que acabo de dizer não levanta problemas no contexto em que nos encontramos, mas num contexto muçulmano, onde tentei dizer essas mesmas palavras, me chamaram a atenção para que o Corão é um texto incriado, uma concepção imaculada. Para os muçulmanos, o espírito de Maomé era virgem e letrado, e o Corão imprimiu-se nele. É por isso que esse texto não vem de Maomé, mas de Deus. Quando eu dizia que isso não era possível, pelo simples fato de haver uma linguagem, de haver palavras, isso fazia supor que Maomé tinha um inconsciente coletivo, que ele pertencia a uma cultura. A sua inspiração pode ter vindo de Deus, mas ela passa através da sua humanidade, pelos limites da sua condição humana. Será também importante recordar como, pouco a pouco, o Corão se transformou em texto escrito. Em primeiro lugar, temos Maomé que recebe, quando se encontrava nas grutas, informações no seu interior, que ele guarda para si. Um dia ele fala a respeito com Khadija, sua mulher, muito mais velha do que ele, que o acolhe quando ele começa a sua vida de homem. Khadija é a primeira pessoa a receber as mensagens do Corão. A certa altura ela diz: Nós não podemos guardar essas palavras só para nós. Será necessário compartilhá-las com teus amigos e discípulos. Nessa fase, os discípulos aprendem de cor as palavras de Maomé. Todos ouviam o mesmo discurso, mas nem todos se lembravam das mesmas coisas. Portanto, a palavra que se diz ser de Deus é entregue à fragilidade da memória dos seres humanos. A seguir, se começa a sentir a necessidade de reunir essas palavras e de as pôr por escrito, o que foi feito em omoplatas de camelos ou em pedaços de madeira. Em pouco tempo surgiram 10 versões das palavras recebidas por Maomé, como se houvesse 10 corões. É interessante recordar que foi apenas em 1923, no Cairo, que os vários corões foram unificados. É evidente a diferença entre aqueles que dizem que o Corão é a palavra de Deus, vinda diretamente dele, e aqueles que fazem a história dessa escritura da sua gênese. Com relação à Bíblia, algo semelhante acontece. Há poucos anos atrás dizia-se que a Bíblia era a palavra de Deus, e alguns fundamentalistas continuam a afirmar isso hoje em dia. No entanto, a história nos mostra que esses textos inspirados passaram por várias etapas e tomaram a forma nos locais, dos meios e das culturas onde foram anunciados.
São Tomás de Aquino diz frequentemente que o pensamento de Deus não se substitui ao pensamento do profeta, e que, num texto profético, há a parte de Deus e da inspiração, mas também há a parte humana de quem transmite essa palavra. Se chamo a atenção para estas questões, é para que, perante um texto atribuído ao mestre, seja ele humano, de um mundo intermediário, ou de um mestre divino, nos lembremos que não é nunca o absoluto que nos fala diretamente. Isso pode nos livrar, quer da idolatria, seja ela de um texto, de uma pessoa ou de um ensinamento, quer das diferentes formas de fanatismo, onde queremos impor a outros aquilo que é bom para nós, pois o que é bom para mim pode não ser bom para os outros. Não tenho o direito de impor a ninguém as minhas certezas ou as minhas convicções, mas posso partilhar as minhas convicções e a minha fé, respeitando a fé e as convicções do outro. Quem é meu mestre? Quem é teu mestre? Qual é o nível de realidade que nos fala através dessa pessoa, desse texto, desta ou daquela doutrina, desta ou daquela comunidade? Esses ensinamentos nos ajudam a discernir e a nos libertar das várias formas de idolatria ou de fanatismo, fazendo com que a vida entre os homens e entre as religiões seja possível. Questão 2. Quando se coloca a pergunta ao mestre, quem é Deus, o que é que ele responde? Quando se coloca a questão ao mestre, qual é o sentido da vida, o que é que ele responde? Resposta: mais uma vez, a resposta vai ser diferente, dependendo do mestre a quem nos dirigimos. Se a pergunta for feita a um filósofo que pode ser meu mestre ou a minha razão, receberei respostas diversas. Responderão usando argumentos e percorrendo a cadeia das causas e dos efeitos até chegar à causa primeira, falando de um princípio primeiro, de uma origem do sopro do pensamento. Esse mestre terá uma forma de falar de Deus. Outros filósofos dirão que Deus não existe, que ninguém jamais o viu, que Deus não é alguma coisa que possamos tocar, que ele está além de tudo o que podemos conceber. Receberei desse mestre um tipo de informação que posso verificar, com a qual posso estar de acordo ou não. Se perguntar ao meu inconsciente pessoal quem é Deus, verei as imagens de Deus que os meus pais podem ter tido. Imagens que possivelmente me quiseram transmitir e que eu poderei querer transmitir aos meus filhos. Será uma pergunta que nos devemos fazer a nós próprios. Que imagem de Deus recebi de meus pais e que imagem de Deus quero transmitir aos meus filhos? Para mim, que vim de uma família ateia, o que me foi transmitido é que Deus não existe. Foi necessário descobrir por mim mesmo um outro ponto de vista. No entanto, inconscientemente, podemos ficar marcados durante bastante tempo pelas informações que os nossos pais nos transmitiram, quer isso tenha acontecido através do que foi dito ou daquilo que ficou por dizer. Se faço a mesma pergunta ao inconsciente transgeracional, surge uma imagem de Deus que pertence a uma linhagem. Todas as representações de Deus que na minha família, através de gerações, ao longo de vários séculos, tenham sido transmitidas. Essas crenças e essas representações deixam a sua marca e posso querer aderir ou separar-me delas, se não forem muito constrangedoras. Para alguns de nós é difícil sentirmos livres perante todas essas imagens que nos foram transmitidas. Tudo se torna ainda mais difícil se nos dirigirmos ao inconsciente coletivo. Nesse caso, trata-se de uma imagem de Deus transmitida por toda uma civilização. Qual é a imagem de Deus transmitida pelo catolicismo? Qual é a imagem de Deus transmitida pelo budismo tibetano? Trata-se claramente de culturas diferentes. Quando perguntamos ao Papa qual é a sua imagem de Deus e ao Dalai Lama qual é a sua representação do absoluto, torna-se evidente que se trata de culturas diferentes. Cada um tem a sua forma particular de falar do real, de o representar de acordo com aquilo que as escrituras ou as experiências lhes transmitiram. Quando nos referimos à tradição do Islã, abordamos uma vez mais uma certa imagem de Deus, tal como um inconsciente coletivo pode nos transmitir. Se perguntarmos ao inconsciente cósmico quem é Deus, ou se perguntar a uma árvore, a uma flor ou a um pássaro,
poderia obter outras respostas interessantes. Os xamãs, na sua escuta da natureza, adquirem também uma determinada visão de Deus. Poderíamos dizer também que os cientistas, os físicos, aqueles que atualmente estudam as profundezas da matéria, têm uma outra representação de Deus. Eles o veem como sendo a informação que anima todas as coisas. Falamos sempre da mesma realidade, mas através de diferentes linguagens. Seria interessante também perguntar ao nosso anjo: quem é Deus? A resposta seria muito provavelmente diferente daquela que nos foi dada pelo nosso inconsciente pessoal, transgeracional ou coletivo. É possível que tenha algo mais a nos dizer, além daquilo que a árvore ou a natureza podem nos dizer. Talvez ele nos diga que Deus é aquilo que nos eleva, ou talvez nos responda com um sorriso e nos convide a maravilharmos com a luz que nos é comunicada. Quando perguntamos ao Mestre quem é Deus, a resposta vai depender do nível de realidade no qual ele se situa. Os anjos têm muito a nos ensinar sobre a realidade de Deus. Isso não se opõe a outras descobertas nem a outras abordagens, mas nos convida a mudar de perspectiva quando olhamos para a profundidade do real. Se fizermos a pergunta ao arquétipo da síntese, se interrogarmos Jesus e os evangelhos, verificaremos que nos é dada uma visão de Deus diferente daquela que nos é dada pelo inconsciente coletivo católico, por exemplo. Esse inconsciente é muito diferente do inconsciente coletivo ortodoxo do cristianismo oriental, que tem uma outra forma de representar o mesmo Deus. Portanto, voltar aos evangelhos, entrar na visão que Jesus tinha de Deus, ver qual era o Deus de Jesus, qual era o Deus do Eu Sou, é fazer a pergunta: qual é o Deus do Eu Sou que está em nós? Nessa altura, talvez possamos descobrir a relação que liga o nosso ser à fonte do ser, que Jesus chamava de Pai. Colocar a pergunta quem é Deus e receber o convite para entrar numa relação na intimidade que o Eu Sou tinha com o seu Pai. Se colocarmos a questão quem é Deus a Deus, qual será a resposta? De certo, um grande silêncio, mas um silêncio que é fundamentado no meu ser, o eu sou que me faz ser quem sou. Essa foi a questão colocada por Moisés na sua experiência da sarça ardente. A resposta que ele obteve foi: eu sou quem sou. Ouvir em nós essa resposta é o que nos fundamenta no ser. O eu sou está aí. E se fizermos a pergunta quem é Deus, ao desconhecido, ao aberto? Mais uma vez, um grande silêncio se fará, mas devemos escutá-lo, pois talvez ele seja a resposta mais profunda à nossa pergunta. Ao colocarmos as questões essenciais ao nosso mestre, não devemos nos esquecer que ele só poderá nos responder em função do nível de realidade em que se encontra. O importante é que ele não nos detenha no seu nível de consciência, mas nos convide a ir mais longe, a escavar com as nossas próprias mãos, a ir até o fundo da taça. A questão quem é Deus é a questão quem é eu sou. Ao aprofundar essa questão, descubro que não sou apenas o meu pequeno eu, com a minha razão e os meus conhecimentos. Não sou apenas o que herdei de meus pais, o que herdei das gerações anteriores, e o que me chega através deles. Não sou apenas uma expressão do inconsciente coletivo. Não sou apenas uma expressão da natureza, mas sou também essa dimensão angélica, essa dimensão de luz e de paz. Sou também quem eu sou. Nessa altura, já não se trata mais do eu sou isso ou aquilo, mas do eu sou na sua pureza, um eu sou absoluto. Às vezes, durante a meditação, nos aproximamos dessa realidade do eu sou, que está no fundo do nosso cálice, da nossa vida mortal, essa presença da vida incriada. Quando pergunto ao meu mestre qual é o sentido da vida, as respostas podem novamente situar-se em diferentes níveis. Um filósofo poderá dizer que o sentido da vida é o prazer, outros que é o cumprimento do dever. Cada filósofo tem a sua maneira de dizer, mais ou menos racionalmente,
Qual é o sentido que podemos dar à vida? Há também o sentido da vida que herdei dos meus pais, eventualmente o sentido do sucesso e do trabalho. Também posso ter dado uma noção de absurdo e de não sentido, como defendem alguns filósofos. Qual terá sido o sentido da vida que foi desenvolvido na minha linhagem, na minha herança? Quais são os valores essenciais para minha família? Quando nos encontramos com alguém, verificamos que não vivemos sempre com os mesmos valores, que não fomos educados no respeito pelos mesmos valores. É importante conhecermos este inconsciente transgeracional. De modo idêntico, é importante conhecer quais são os valores do inconsciente coletivo de uma cultura. Aquilo que dá sentido à minha vida pode ter sido herdado de todos esses intermediários que me transmitiram a vida. Posso perguntar qual é o sentido da minha vida ao sol ou a uma árvore. Nesse caso, vamos ao encontro dos antigos xamãs, que perguntavam à natureza qual era o sentido da vida. Para eles, o sentido da vida era se harmonizar com o movimento que se expressa na natureza, ser um com o tal, ser um com o movimento da vida que se dá. Para alguns, é esse o sentido da vida, a harmonia com o cosmos. E se eu perguntar qual é o sentido da vida a um anjo, ele vai com certeza sorrir. Ele, sem dúvida, nos convidará a nos elevar, a nos voltar para a luz, a nos voltar para ele que está além do mundo angélico, no mais profundo, para além do mundo angélico. O sinal de que um mestre é autêntico é o fato de ele não nos chamar para si próprio, mas de se apagar diante daquilo que é maior do que ele, daquilo que ultrapassa, de não procurar criar uma ligação de dependência conosco, mas restabelecer a ligação de liberdade com a fonte do nosso ser. Se perguntarmos ao Cristo qual é o sentido da vida, ele também não nos conduzirá até ele mesmo, como ele mesmo disse: aquele que crê em mim, não é em mim quem crê. Aquele que crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Ou seja, ele crê naquele que eu manifesto, naquele cujos valores eu manifesto. Jesus disse também: é bom para vós que eu parta. Ou seja, se eu não partir, o mestre interior não poderá nascer em vocês. Vocês ficarão presos ao mestre exterior e farão de mim um ídolo, ao invés de fazer de mim um ícone. A diferença entre um ídolo e um ícone é que o ídolo para e prende o olhar. Ele enche os olhos, enquanto o ícone abre os olhos ao invisível. Quando olhamos por uma janela, não é para a janela que olhamos, mas para a paisagem que vemos através dela. Da mesma maneira, trata-se de olhar através de Jesus, para a presença que ele encarna e manifesta. Se perguntarmos a Deus qual é o sentido da vida, seguramente a resposta será ser. A resposta não será fazer isso ou aquilo, realizar este ou aquele objetivo, mas ser aquilo que somos, encarnar o ser que se encarna em nós. Trata-se de ser assim: eu sou quem eu sou. Nessa altura entramos pouco a pouco nessa realidade do silêncio, e para falar do sentido da vida, já não temos palavras, apenas atos. Atos que estão em harmonia com a fonte e que manifestam sua presença. Todas essas questões são importantes e o cálice pode nos ajudar a responder e a perceber que aquele a quem chamamos de nosso mestre pode nos dar diferentes tipos de resposta. Por isso mesmo, não nos devemos fechar numa única resposta. Devemos acolher aquela que nos é dada por toda a realidade através das suas diferentes manifestações. Terceira pergunta: o eu sou está em mim? Sou eu que estou no eu sou? Será que eu sou o eu sou? Poderíamos colocar a questão de uma outra forma. O espaço está em mim, eu estou no espaço e eu sou o espaço? Resposta: há um provérbio que diz: o espaço que está no interior do cântaro é o mesmo espaço que preenche todo o universo. O espaço que está no interior do coração é o espaço que preenche todo o universo. O que devemos dizer? Deus está no meu coração ou eu estou no coração de Deus? Será que devemos dizer que a vida está em mim ou eu sou quem estou na vida?
Ou será que eu posso dizer eu sou a vida? Talvez seja preciso chegar até aqui para distinguir entre a vida que eu tenho e a vida que eu sou. A vida que eu tenho, que herdei dos meus pais, eu nem sempre a terei. Eu a terei apenas por mais alguns anos. Mas a vida que eu sou, essa existia já antes dos meus pais e existirá também depois. Podem tirar-me a vida que eu tenho, mas não me podem tirar a vida que eu sou. A meditação pode nos ajudar a descobrir no coração da vida que eu tenho a vida que eu sou. No coração do meu eu, a presença do eu sou. Assim está escrito no Evangelho: permanecei em mim como eu permaneço em vós. Assim como eu estou no Pai, assim também estou convosco. Há esta presença da vida que é no coração da vida que temos. Estar à escuta do Mestre interior é estar à escuta não apenas da vida que tenho, com as suas felicidades ou as suas infelicidades, com as suas doenças ou os seus prazeres, mas estar à escuta da vida que eu sou. O Mestre interior é esta presença do eu sou. Orar ou meditar é permanecer em relação com essa presença do eu sou. É fácil perceber que isso não são apenas palavras, é uma prática e uma experiência. Sentir que o nosso sopro está ligado à fonte do sopro, que a nossa inteligência para existir está ligada ao ser que é a inteligência, que o meu amor com os seus limites, os seus desejos e os seus medos não tem outra forma de se ligar à própria fonte do amor. Esta prática pode nos conduzir a uma abordagem do real, onde vejo não apenas as coisas, mas vejo também o olhar que olha para as coisas. Trata-se de fazer essa experiência, não olhar só para as coisas e vê-las bem, mas ver também aquele que vê. De igual modo, em relação ao ouvir, trata-se de escutar aquilo que ouço e de escutar também aquele que escuta. Deus é, em nós, aquele que escuta. É por isso que o grande exercício proposto por Moisés e retomado por Jesus foi: escuta, Israel, e tu amarás. É da escuta dessa presença que está em nós que o amor pode nascer. O estado de escuta nos aproxima da própria realidade do divino em nós, do ser que escuta tudo aquilo que faz ser tudo aquilo que é. Entrar nessa consciência na qual as coisas aparecem. A palavra Deus vem do latim, que significa dia. Trata-se de ver o dia, não apenas ver as coisas, mas ver o dia no qual as coisas aparecem. Podemos morrer sem ter visto o dia. Também trata-se de ver o espaço no qual as coisas aparecem, essa luz que não podemos ver, mas que nos faz ver. Deus não é uma coisa que possamos possuir, um objeto, um ser que pudéssemos ter. Ele é o ser com quem podemos ser e estar. Poderíamos também dizer que o amor é o único Deus que não é um ídolo, porque não podemos tê-lo senão quando o damos. O amor não pode ser possuído, só podemos dá-lo. Por isso, uma das palavras do anjo que é repetida com frequência é dá. Reencontrar esta capacidade do dom que está no coração da vida. Não se trata apenas de dar qualquer coisa ou de dar alguma coisa do nosso conhecimento, mas de entrar no movimento da vida que se dá. É também a forma de nos aproximarmos desse ser a quem chamamos Deus ou a quem damos um outro nome. Essa pergunta é um convite para irmos à procura, nas profundezas, se o eu sou aí estiver, descobrir essa presença e agir a partir dela. Quarta pergunta: o mestre será necessário? Resposta: o que é que as tradições espirituais da humanidade nos dizem a esse respeito? Algumas tradições espirituais da humanidade nos dizem que o mestre é necessário e outras dizem que não. Eis algumas citações. Não sigas pelo caminho sozinho, porque poderias se perder. Não conseguimos nos ver com nossos próprios olhos. Tens necessidade de um outro para te conhecer a ti próprio. Se não escolher um mestre, é Satanás quem o será. Alguns dirão, usando outras palavras, o ego será seu mestre. Fiar-se no seu próprio juízo é fiar-se no seu ego.
Nesse caso, corremos o risco de cair numa autoilusão. Podemos, por exemplo, ler os textos sagrados segundo as nossas pequenas interpretações. Há, portanto, certas tradições onde se insiste sobre essa necessidade de termos alguém que nos acompanhe no caminho, mas outras dirão que o mestre não é necessário. O grande místico do Islã, o Rumi, disse uma vez, referindo-se ao seu mestre: é ele a verdade, a essência de toda a verdade, é ele o mistério de todas as religiões, a boca de todas as certezas. Encontramos algo semelhante na Índia, na devoção prestada ao Guru, porque é através dele que a verdade nos é transmitida. Todavia, o mesmo Rumi diz, em outra ocasião: purifica-te dos atributos do eu, de modo que possas contemplar tua própria essência na sua pureza, e contempla no teu coração todas as ciências dos profetas, sem livro, sem professor, sem mestre. O objetivo é despertar em nós a essência da vida. O objetivo do mestre exterior é nos despertar para essa presença. Na Epístola de São João está escrito: não precisais mais do que vos ensinem. O Espírito Santo é quem vos ensinará todas essas coisas. O mestre está no nosso interior e é a ele que devemos escutar, não uma lei exterior. Uma vez que um dos alunos de São Tomás de Aquino perguntou-lhe: se o Papa me disser para fazer determinada coisa e a minha consciência me disser para fazer outra coisa, a quem devo obedecer? São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, responde: escuta a voz da tua consciência e procura esclarecê-la e iluminá-la. Isso pode nos surpreender, mas são palavras cheias de bom senso e de psicologia, porque se ele tivesse dito para ouvir e obedecer ao Papa, isso faria com que seu aluno se tornasse um pouco hipócrita ou adoecesse, quem sabe até de esquizofrenia. Ou seja, quando fazemos aquilo que a autoridade nos diz e nosso interior pensa outra coisa, cria-se uma divisão dentro de nós que está na origem do mal-estar e da doença. Mas São Tomás de Aquino diz: escuta a voz da tua consciência. Não mintas a ti próprio, mas procura esclarecer-te. E é possível que, ao esclareceres a sua consciência, descubras que aquilo que o Papa dizia não era completamente idiota, mas isso virá de ti mesmo. Isso é interessante para o nosso discernimento, pois no lugar do Papa poderíamos ter qualquer outra autoridade, a quem atribuíssemos a sabedoria ou a verdade. Poderia ser um livro, os nossos pais ou alguém que conhecemos. Mas em um determinado momento deixamos de estar de acordo, e nessa ocasião é importante escutar a voz da nossa consciência. Podemos sempre nos enganar, mas em algum momento nas nossas vidas já não podemos mais mentir a nós próprios. É nessa ocasião que desperta em nós o mestre interior. Posso me enganar e cometer erros até o fim da minha vida, mas não posso mais mentir a mim mesmo. Isso faria com que eu adoecesse. Esse é o sinal que estamos, de fato, conectados com o nosso mestre interior. Quem é meu mestre interior? Quem tem autoridade sobre mim? É importante saber que não devemos dar nossa liberdade a qualquer pessoa. Devemos dá-la apenas a quem nos torne mais livres, mais verdadeiros. Por isso, algumas tradições nos dizem: melhor é seguir a sua própria lei, mesmo que imperfeitamente, do que a lei do outro, mesmo que executada de modo perfeito. Essas são palavras do Bhagavad Gita. Disse também que um caminho espiritual não deve servir senão uma vez e para uma só alma. Ninguém passará por ali mais uma vez nas mesmas condições. Não se trata de uma religião individual, mas de maneiras individuais de chegar ao absoluto. Um verdadeiro mestre espiritual nunca impõe a ninguém o seu modo de estabelecer uma relação com o absoluto. Ele ajuda-nos a descobrir nossa própria maneira de encontrar em relação com o absoluto. Ele ajuda-nos a descobrir a nossa própria maneira de entrarmos em relação com o absoluto. O anjo tem belas palavras a nos dizer a respeito. Segue teu próprio caminho, tudo mais é um desvio. Essa citação é do livro Diálogo com Anjos. São palavras muito fortes, ditas
a 9 de julho de 1943. É importante reparar como o Mestre Angélico nos conduz pelo nosso próprio caminho, nos ajuda a descobrir o que é nosso ser essencial e a escutá-lo. Vários outros textos poderiam ser citados, mas talvez seja melhor se ater a uma tradição em particular e ver quais são as diferentes relações que se podem ter com o mestre e a ligação que se pode estabelecer entre o mestre exterior e o mestre interior. Mencionarei a tradição tibetana, pois ela preservou de fato o contato com suas origens. Na tradição tibetana, mas também em outras tradições, o mestre pode ser numa primeira fase um professor, chamado de Khenpa, na tradição tibetana, ou Pandita na tradição hindu. É uma relação de um aluno com um professor, de alguém que aprende com alguém que sabe mais do que ele e que lhe transmite os seus conhecimentos. É o primeiro nível de relação. No segundo nível de relação, o mestre não é apenas um professor, mas um amigo, aquele a quem se chama o amigo espiritual, que nos acompanha no caminho e que não nos transmite apenas conhecimentos, mas nos transmite também o seu coração, a sua afetividade. O meu mestre não é apenas um sábio, ele é alguém com quem tenho uma relação de intimidade, que me conhece e que vai adaptar o seu ensinamento à situação na qual me encontro. E posso ter a certeza que aquilo que ele procura não é apenas me agradar, mas o meu despertar, a minha libertação. É por isso que esta amizade pode, por vezes, ser muito exigente. O amor não é a complacência. Aquilo que queremos transmitir não é uma felicidade ou um prazer qualquer, mas a libertação interior. É participar na bem-aventurança. O terceiro nível de relação é aquele em que o mestre é considerado não apenas como um professor ou como um amigo que nos acompanha no caminho, mas como alguém que nos transmite uma iniciação. Ele é um elo de uma linhagem iniciática que faz com que entremos numa cadeia. Em todas as grandes tradições espirituais, o mestre é aquele que transmite uma iniciação, que nos inscreve numa linhagem. Isso faz com que a minha prática não seja apenas a minha prática, mas a prática de todos aqueles que me precederam. A energia e a bênção de todos que me precederam e praticaram esse caminho estão presentes. Nessas circunstâncias, poderíamos dizer que o mestre não transmite ensinamentos pessoais, mas é a tradição que é transmitida por seu intermédio, para além da sua individualidade. A sua pessoa se apaga diante da sua função. Por exemplo, a função do Dalai Lama é mais importante do que a sua pessoa, mesmo que a sua pessoa esteja completamente ajustada à sua função. Ele tem que transmitir toda uma tradição de compaixão e de meditação, da qual ele é herdeiro. Nessa tradição, o discípulo deve examinar o seu lama potencial, porque, antes de reconhecer alguém como seu mestre, ele deve ser posto à prova. Não é apenas o mestre que põe o discípulo à prova. Quais são, então, os principais critérios? O que faz com que possamos confiar inteiramente em alguém, a ponto de podermos lhe pedir para nos acompanhar no nosso caminho e nos transmitir uma iniciação? O que nos é dito é que esse lama deve, antes de tudo, ter uma ligação regular com a tradição, que ele pertença verdadeiramente a uma linhagem, que o ensinamento não seja o ensinamento do seu pequeno eu, mas que ele transmita uma tradição que é maior do que ele. A segunda condição será de exigir que ele haja de acordo com aquilo que ensina. Jesus dizia sobre os fariseus: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A diferença que existe entre Jesus e os fariseus é que Jesus faz aquilo que ele diz. Os judeus dirão que a doutrina é a mesma, e a doutrina dos fariseus é muitas vezes retomada por Jesus. Encontramos na sua boca palavras de Shammai e de Hillel, que eram rabinos da sua época, mas ele faz o que ele diz. Jesus faz o que diz. Encarna a palavra. Jesus não dá apenas conselhos, mas vive aquilo que ensina. Outro aspecto importante que devemos procurar no mestre é que ele seja desinteressado, que não procure nem a glória nem a riqueza,
que manifeste uma compaixão autêntica para aqueles que ele ouve, porque aquilo que ele na verdade procura é o seu despertar. Ele não deve procurar dominar, ter razão, ser o mais inteligente. Por isso, não procura discípulos, mas guarda no seu coração uma experiência que deseja partilhar. Um outro aspecto interessante é que o mestre não tem medo, é paciente e não se deixa entristecer. Essas são também as qualidades do mestre interior. Existirá no nosso interior um mestre sem medo? Um lugar em nós próprios onde não haja medo? É uma questão importante, porque é nesse lugar em nós, onde não existe medo, que o mestre se encontra. Por vezes existem mestres exteriores que encarnam essa liberdade diante do medo. Com certeza já repararam que, algumas vezes, o nosso mestre é o medo. Nós não agimos, nós reagimos. E reagimos muitas vezes aos nossos medos, e são nossos medos que nos conduzem. No entanto, o medo é um mau mestre que frequentemente nos conduz a impasses. O mestre interior em nós é aquele que é paciente. Recordo-me de um amigo que estava na Índia, sentado aos pés do seu mestre, quando entra na sala um grande yogi, muito impressionante. Ele tem poderes especiais, poderes mágicos. Nesse momento, meu amigo pergunta ao mestre: E você, quais são seus poderes? O mestre lhe responde: Uma infinita paciência. E esse é um grande poder. É preciso ter paciência para ficar sentado e meditar, paciência com nossos pensamentos e memórias. O mestre em nós é uma infinita paciência. Por último, se diz que o mestre não se deixa entristecer. Nós temos muitas razões para ficar triste, algumas mais nobres e outras menos. Mas existe em nós um lugar que não se deixa entristecer por aquilo que nos acontece, um espaço importante que merece ser descoberto. Esse lugar está além da tristeza e da satisfação. Poderíamos chamar esse lugar de a verdadeira alegria, a alegria que pertence ao mundo do nu, a ponta mais fina da alma. O prazer é a participação do nosso corpo na bem-aventurança. A felicidade é a participação do nosso psiquismo na bem-aventurança. A alegria é a participação do nosso espírito na bem-aventurança. São Tomás de Aquino dizia que a alegria era saber que Deus é Deus, que o ser é aquilo que ele é. É importante não esquecermos que todo prazer é sagrado, é uma participação corporal da bem-aventurança. Toda felicidade é sagrada, é uma participação psíquica na bem-aventurança. E toda alegria é sagrada. O mais extraordinário na alegria é que muitas vezes podemos conhecê-la quando, no psiquismo, já não sentimos nenhuma felicidade. Quando no corpo já não há nenhum prazer, por estarmos doentes ou por termos alguma dor. Existe em nós uma dimensão que é livre ante os sofrimentos e as infelicidades que podem nos acontecer. Nessas ocasiões é importante nos lembrar disso e nos voltar a essa presença em nós que é a fonte de paz. Na tradição tibetana, se diz que o ponto de partida é o lama exterior, a pessoa que nos ensina e nos guia, que nos ama suficientemente para nos acompanhar, quaisquer que sejam os nossos desvios e as nossas incompreensões. A função desse mestre exterior é a de nos dar o sentido profundo das escrituras sagradas da nossa tradição. Nesse caso, falaremos do lama escriturário, o mestre das escrituras. É importante saber que há livros que são para nós como mestres. Quando andamos perdidos, quando a nossa vida não tem mais sentido, quais são os livros que nos podem esclarecer, que podem nos comunicar ensinamentos e imagens que nos devolvam ao nosso eixo? A escuta e a meditação das Escrituras vão, por sua vez, nos conduzir à experiência do lama símbolo, ou aquilo que também podemos chamar de mestre das sincronicidades. O ensinamento do mestre exterior desperta em nós uma qualidade de escuta. As Escrituras nos revelam determinadas dimensões das profundezas que nos habitam, e aí entramos naquilo que Jung chama de unus mundus, o mundo das sincronicidades, aquele em que os acontecimentos exteriores da nossa vida são um eco do que se passa em nosso interior. É por essa razão que temos que estar atentos aos nossos desejos,
Saber que tudo aquilo que desejamos verdadeira e profundamente é uma energia que atrai os acontecimentos. Existe também o mestre da vida, o mestre dos acontecimentos. Nesses casos, nos sentimos ligados não apenas a um homem ou a uma mulher exterior, não apenas às escrituras, mas também à sabedoria que opera no universo, que opera nas situações que nos acontecem. Quando estamos nesse estado de consciência, tudo o que nos acontece é um ensinamento. Nessa medida, o importante não é o mestre, mas o discípulo. Se tivermos ouvidos que saibam escutar e a qualidade de coração de um verdadeiro discípulo, então o mestre estará por todo lado, em tudo aquilo que nos acontece. Deixará de haver acasos, haverá apenas ocasiões. Em grego, a palavra kairos quer dizer ocasiões de consciência, de crescimento, de paciência, ocasiões para amar. Tudo isso nos conduz a um mestre ainda mais íntimo, que chamaremos de lama fundamental ou mestre interior. É o nosso próprio espírito quando está purificado de todas as suas impurezas. É a nossa natureza original. Numa outra linguagem, poderíamos dizer que é o nosso eu sou original. Poderíamos explorar ainda outras tradições, mas iríamos encontrar sempre esse mesmo caminho e essa mesma função de todos os mestres exteriores que, pouco a pouco, através dos ensinamentos, das escrituras e dos acontecimentos, nos conduzem à união com o mestre interior, que é a nossa natureza original, a própria fonte da vida em nós, a fonte da consciência e a fonte do amor. Estar o mais próximo possível dessa fonte é permanecer na escuta do mestre interior. Por isso a nossa prática é muito importante, pois desenvolvemos em nós essa qualidade de atenção àquilo que é, àquilo que está presente. Devemos procurar não nos deter em nossas divagações ou em nossos pensamentos, mesmo que sejam muito belos e nobres, e regressar verdadeiramente ao ser que está, esteve e estará sempre presente. Estamos sobre a terra, debaixo do céu e no sopro. Em nós existe um eixo que liga a terra ao céu. A coluna vertebral é como uma antena, atenta a todas as informações que possa receber. Nos voltamos para a luz, nos abrimos a essa luz, à presença daquele que está aqui presente, sopro no nosso sopro, vida no coração da nossa vida. Estar em escuta, receptividade e acolhimento é acolher aquilo que a vida nos dá nesse instante, acolher o seu sopro, a sua luz e a sua presença. O espaço de luz e de paz que está no nosso interior é o espaço que preenche e contém todo o universo. Sentir esse espaço, respirar esse espaço, sentir a nossa inspiração que vem do infinito e a nossa expiração que regressa ao infinito. Nós viemos do infinito e nós regressaremos ao infinito. Esse espaço de onde nos vem a vida e para onde volta a vida. Chegar até aqui. Muitas vezes o nosso corpo é o país onde nunca chegamos. Cada expiração pode nos ajudar a nos enraizar. Sentir simultaneamente o enraizamento da árvore e o espaço no qual as aves se expandem. Sentir simultaneamente o enraizamento da árvore e o espaço no qual as aves se expandem. O nome de Deus é indizível. Na Bíblia hebraica são as 4 consoantes YHWH que não podemos pronunciar. Se as quisermos pronunciar, terá que ser no sopro. E por isso que na tradição cristã, quando o Cristo diz que a verdadeira oração é no sopro e na vigilância, em espírito e em verdade, o nome está no coração do sopro. No coração do nosso sopro se encontra o nome daquele que é. A consciência do nome no coração do sopro. Deixar que o sopro e o nome nos conduzam a um silêncio mais profundo e a uma presença mais simples. Permanecer nessa presença com o coração e com gratidão. Permanecer nessa presença e respirar nessa presença, para o nosso bem-estar e o bem-estar de todos.